No corredor da minha igreja, pastor, o irmão me chamou. Pastor João Pereira, o irmão me chamou. Pastor Darlan, tal, e falando mal do pastor. E no corredor da igreja, e crente passando para lá e para cá, e toda hora eu via que as irmãs fofoquitas passavam, que toda igreja tem as irmãs fofoquitas. E aí ele falando aqui, e aí eu colocando a mão no bolso, e ele descendo a lenha, ele descendo a lenha. Eu fui no contatos, tô ouvindo, pastor, Darlan, você tá ouvindo, pastor? Tô, pode falar, meu filho. Precisa lá? O fulano aqui quer falar com o senhor. Eu falei, eu vou passar para ele aqui. Ele confundiu, não é o senhor, não. Nunca mais. Para mim não fala, não. Eu não sei onde eu li isso. Se Pedro fala mal de João, você conhece mais Pedro do que João. Entendeu não, né? Eu também não entendi, vou falar de novo. Vou falar de novo. Aqui é você. Aqui é Pedro. Não, aqui é ele. Aqui é Pedro e tu é João. Amém? Ele, Pedro, João. Se Pedro fala mal de João, para ele está conhecendo mais sobre Pedro do que sobre João. E se ele chega para João e diz, Pedro falou mal de tu 1 hora, tu está conhecendo mais ele do que Pedrão. Por quê? Por que ele deixou falar 1 hora? Nem vou pedir para dar glória, né? Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, guarda o que tens. Então Filadélfia tinha um pastor, Filadélfia tinha um líder, Filadélfia tinha um anjo. E seu anjo, seu pastor, precisa ser guardado. Segunda coisa que eles deveriam guardar, tu tens pouca. Fala, força. A força está pouca mesmo, irmão. Tu tens pouca força. Foi o Senhor que disse. Mas está falando para a igreja, pastor, a igreja é forte. Não, ele está dizendo, tu tens pouca força. Claro, Deus está pegando um gancho cultural. Quando Sardes tremia, Filadélfia também tremia muito. Então as pessoas chamavam de a cidade fraca. Aí Jesus pega o gancho cultural para uma igreja que quando sofria perseguição, seus bens eram tirados. Aí o Senhor diz, tu tens pouca força, pouca influência, pouca fama. Sardes tem muito nome, vocês têm pouco nome, pouca fama, pouca influência. Você tem pouca força. Ei, valorize isso. Guarde o que você tem. O que eu tenho, pastor? Pouca força. Então o que eu tenho que guardar, pastor? Você tem que guardar essa realidade de que você tem pouca força. Eu não vim aqui como um coach, que coach tentando pregar o evangelho é um coachado. Eu não vim aqui dizer assim, você é forte, você é top. Não, você é fraca. Você é fraco em si mesma, em si mesmo. Você só pode tudo, tanto passar prova quanto passar luta, tanto fome quanto tem abundância. Você pode tudo isso em Cristo Jesus que fortalece você. Então nunca se esqueça, você tem pouca força. Se o cantor se esquecer que ele tem pouca força, ele vira artista. Chega aqui, bate a boquinha, bota a igreja para cantar. Se o pregador esquecer que tem pouca força, ele não quer mais orar, não quer mais jejuar, não quer mais ler Bíblia e sobe no púlpito de cabeça erguida, vai descer de cabeça baixa. Quem se lembra que tem pouca força não prega sem orar, não canta sem buscar, não aconselha sem depender de Deus. Você tem pouca força. Se você reconhece que tem pouca força, você não fica sozinho com sua namorada. Se você reconhece que tem pouca força, você não fica com beijos prolongados com seu namorado. Se você reconhece que tem pouca força, você não vai ficar 5, 6 anos namorando, beijando, esfregando, chupando, sem casar. Você tem pouca força. Guarda o que você tem, o que é pouca força. Não se esqueça, você é fraco.
Hormônio não se converte. Sai desse grupo imoral, senão você vai viver na masturbação sempre. E quando casar, sua mulher não vai te satisfazer, porque você é tão viciado em satisfazer a si mesmo, que você não casou para satisfazê-la, você casou para ser satisfeito. Isso é orgulho. Então você já casou imitando Satanás, porque Satanás é a origem do orgulho na Bíblia. Então você será o Satanazinho no casamento. Você tem pouca força, não fique sem congregar. Vou virar um desigrejado, é desviado. Você não vai aguentar. A Bíblia diz: não deixeis de congregar, mas congreguem para fortalecer uns aos outros. Só tem força quem congrega. Você tem pouca força. Ou seja, o que é ter pouca força, pastor? Reconheça as suas fraquezas. Qual a sua fraqueza? Pastor, eu sou explosivo. Então evita assuntos e pessoas que te estressam. Qual a sua fraqueza, irmão? Pastor, eu roubava muito, eu gosto de um dinheirinho. Então trabalha, irmão, trabalha, meu querido. E dizima, meu filho. Fuja da aparência do mal. O jovem que reconhece que tem pouca força, ele não luta contra o outro para manter a própria santidade. Ele luta contra si para manter a santidade do outro. Você tem pouca força. Davi reconhecia que tinha pouca força. Por isso que você vai ler a Bíblia e você vê escrito assim: oração de Davi. Oração de Davi. Porque Saul perdeu o espírito e continuou reinando. Mesmo sem o espírito, eu já tenho um trono. Davi foi diferente. Quando Davi estava sentindo a ausência de Deus, ele saiu do trono e foi para o jejum e para a oração e clamar pela presença de Deus. Então, se você passa, irmã, se você não tem vontade de orar, eu não estou dizendo que você tem que dizer assim, não. Eu amo orar. Orar é maravilhoso. Não faça isso na minha frente, não, que eu te chamo de mentirosa. Orar é um docinho. Orar, olha, menina, como... Aí os bestarados vão lá pro Facebook, indo orar. Quem te perguntou o que você está fazendo? Irmão, orar é secreto. Quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta, ora em secreto. O segredo da oração é a oração em segredo. Agora eu estou dizendo vontade de falar com Deus, sede de Deus. Se você não ora, irmão, o tempo que você não ora é o tempo que você está desviado. Irmão, eu sei por que você não ora. Por quê? Porque você é forte. Aleluia! E você se esqueceu que você é fraco, então você pensa que é forte. Mas quando você chega na igreja, jovem, sabe? E vê as irmãs orando, porque sempre as irmãs chegam primeiro que a gente, os pastores orando. Aí a gente diz, aí a gente que é jovem diz: o culto não começou não, vai lá para fora. Aí vai lá para fora roubar o Wi-Fi da igreja. Por quê? Porque o culto não começou. Mas por que o culto não começou? Porque as irmãs do cocôzinho branco estão orando. Culto não começa depois da oração. Culto começa com oração. Quando o primeiro crente está de joelho, o culto já começou. Jesus já está na casa. Aí, quando você vê um crente orando, aí você diz: olha lá, ó, ali é forte, ali é top, ali é forte. Por quê? Porque está orando. Ali não tem pecado não, ali é toda santa, 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 santa. Ali é mulher de... Ali é vaso. Ali é do manto. Ali é forte. Ali não faz nada que eu faço. Por quê? Porque está orando. Chega lá perto. Chega lá perto. Encosta o ouvido. E você vai ouvir o orante dizer: tem misericórdia de mim. Me sustenta com a sua mão. Eu só estou orando porque eu sei que eu sou fraco. Mas é fraco de joelho vence 1000 demônios de pé. Deus quer um crente de joelhos, apesar de suas fraquezas.
Eu sinto a presença de Jesus aqui. Eu sinto Jesus nessa casa. Aleluia. E eu gostaria que você fizesse algo comigo. Segure na mão de uma pessoa. Segure na mão de uma pessoa. E diga assim, ó, pelo poder da oração. Diga, pelo poder da oração. Você vai reconhecer que um crente fraco, fala, irmão, fraco, de joelhos, vence, derrota, humilha, é mais forte do que 1000 demônios de pé. Quem acredita nisso, abre essa boca e dá glória para quem nos...